Vou pôr em prática tudo que eu aprendi lá no dia do curso de café que eu participei. Deixa eu contar que essa louça aqui é da minha avó de mais de 50 anos. Quer dizer, ela ganhou de casamento, então tem uns 60 anos já essa louça. E eu só pego ela para momentos especiais. E era essa louça que tinha aquele dia, né, amiga? Meu bem Deus. isso. Faz quanto tempo já que tudo começou? 2 anos? Da nosso primeiro encontro faz 2 anos. Nosso primeiro encontro relacionado a trabalho, né? Sim, eu lembro que nós tinha ido tomar um café lá no Mini e a gente tinha combinado, né, um projetinho de trabalhar com os idosos. No final de ano? Início de ano foi? Foi no início de ano. Foi no início de ano, né? Aham. E aí eu até tinha montado todo o projeto e tu deu uma sumida. Aí, um belo dia, você me chamou e tal pra gente tomar um café. Pensei, tá, vamos colocar em prática o nosso projeto. Já tinha feito um cronograma completinho, né? Completo do nosso projeto. Cheguei aqui, soltei uma bomba. Soltou uma bomba. Soltei uma bomba no teu colo. Totalmente inesperado, que eu nem imaginava qual que ia ser a ideia, a proposta. Fui pega totalmente de surpresa. E aí a gente começou a... Eu ainda pedi um tempo, né, amiga, para pensar, porque avaliar essa questão toda, né? Mas a proposta sempre foi uma proposta boa, né? Que a gente sabia que ia... Porque a gente, na verdade, tanto uma quanto a outra admirava, né? Nós nos admirávamos como profissionais. Sabíamos que ia dar certo trabalhar juntas, né? Trabalhar juntas, né? E, além disso, os outros projetos que a gente já tinha em mãos, né, planejados para serem executados, também eram projetos que seriam projetos de sucesso. Sim. Independente ou não, se a gente tivesse um trabalho juntas, né? Sim. Uma clínica juntas. E assim, parece pouco tempo, mas quanta coisa a gente já conquistou, né? De todos aqueles planos e projetos que a gente tinha, né? Além do que não estava neles, né? A gente já conquistou tantos, né? Já conquistou tantos e tem tantos aí pela frente. Então, é uma realização, né? E agora, mais um, né? Mais um que começa hoje. Bora? Bora, amiga! Mais um. Oi, pessoal. Eu sou Ivanise, da Alcomune, tenho 46 anos, sou formada em fonoaudiologia, especialista em audição e tontura e tenho 2 filhos, sou casada, tenho 2 filhos, o Heitor de 15 anos e o Augusto de 12 e um gato maravilhoso chamado Ragnar. Oi, gente, tudo bem? Então, eu sou Priscila Monteiro, sou fonoaudióloga, formada há 11 anos, especialista em audiologia, audição e zumbido. Tenho 32, quase 33. Sou mãe de 3 gatos, Rael, Raul e Ramon. Olha aí. E os gatos, coincidentemente, os 4 começam com a letra R. Não bastava todas as coincidências que a gente tem. Teve que partir o nome de gato também com a mesma inicial. Com a mesma inicial. E, né, depois de muitas coisas em comum, hoje a gente começa um novo projeto. Que é o Escute por Elas. O Escute por Elas, que é o nosso mais novo projeto, né, amiga? Ele surgiu junto de toda essa leva lá atrás de ideias, projetos e formalização que a gente tinha. E no início ele era um podcast, que tinha inclusive um outro nome. Era outro nome, né? Exatamente. Que tinha outro nome. E aí, com tudo que veio acontecendo, a montagem da nossa clínica, a execução do projeto de clínica, o trabalho do dia a dia, a gente guardou esse especialmente para quando realmente tudo estivesse um pouco mais alinhado, ele viesse a florescer, né? A nascer. E até o nome desse projeto mudou no meio do caminho, porque a gente quer trazer informação
para as pessoas não só dentro da fonoaudiologia. Claro que a gente Sim. quer passar muito do nosso conhecimento de uma forma leve, que fique mais descontraído, descontraído né? para todo informativo mundo. de uma forma bem próxima, humanitária. Exato, assim, humanitária, né? Mas também a gente quer abrir para outras áreas, então para trazermos colegas, amigos, profissionais, antes, né? Além de profissionais, né? Além de fonoaudiólogas, a gente é mulher, mãe, né? Temos uma rotina diferente do nosso dia a dia, enfim, o que a gente gosta de fazer. Então, acho que vai ser bem legal porque a gente vai trazer além, a gente vai expandir isso, né? Então, pode ser que a gente venha com assuntos, assim, de interesses diversos, né? Não só abrangindo, talvez, as mulheres, mas talvez alguns homens também se interessem com alguns assuntos que a gente venha comentar sobre, né? Exato. E eu acho que vai ser bem legal. Era uma ideia que a gente começou lá atrás, que estava guardada, como a Pri falou, e que agora a gente chegou a um momento, né, do feito, como é que é? Melhor que perfeito. Antes feito do que perfeito. E aí a gente encarou a ideia e estamos com esse projeto aí começando. Um talkzinho pra chamar de nosso agora. Nosso, exatamente. Aí vai ser bem legal. E a gente quase nem gosta de conversar, né, amiga? Não, porque se deixar também um sofá, um café ou uma espumante. Foi à tarde. Rola solto, né? Foi direto. E eu acho que vai ser isso, bem interessante. Então, como esse seria o nosso primeiro, né? Acho que o pessoal, eles devem nos conhecer um pouquinho mais também, né? Além das nossas apresentações aqui, saber o que nos motivou, talvez, a iniciar na carreira de fonoaudiólogas, né? Exato. Então, o que aconteceu para você entrar como fono, amiga? Fazer a faculdade de fono? O que me levou a fazer fonoaudiologia, inicialmente, a minha ideia de adolescente, né? Era fazer arquitetura. E aí conheci o Eduardo, né? Então a gente já tá junto aí já dá 29 anos, né, que estamos juntos. E naquela época ele fazia faculdade, eu ainda estava no 2º grau. Ele me incentivou a procurar uma área da saúde, porque ele colocava que dentro, nesse caso nós ficássemos juntos e viéssemos para Beltrão, era um campo que teria abertura, né, para a área da saúde. Mas como eu tenho horror a sangue, eu passo mal só de imaginar alguém sangrando na minha frente, eu jamais escolheria uma medicina, uma odontologia, uma enfermagem. E aí eu parti para as áreas de terapia mesmo, né? Então, dentro dessas áreas seria a psicologia, a fonoaudiologia ou a fisioterapia. Na época, lá em Santa Maria, onde eu me formei, não tinha a terapia ocupacional, por exemplo, que também poderia ser uma opção, né? E aí eu tinha um vizinho que fazia fonoaudiologia. E é interessante, né? Um homem fazendo fonoaudiologia, porque é uma faculdade que basicamente é de mulheres, 90% é mulher, 90% é mulher, mas eu tinha um vizinho que fazia fonoaudiologia. E eu fui conversar com ele para tentar entender um pouco mais sobre a profissão. Um pouquinho. Por ser uma profissão muito nova também, muito né? Nova. Então, assim, a gente não tinha muito conhecimento do que fazia uma fono, né? Exato. Fono o quê, né? Faz o quê? O que faz uma fono? Né? E eu lembro até que eu tinha o catálogo da UFSM, onde lá falava todas as profissões. E falava que era uma profissão que trabalhava com comunicação, com crianças, com todas as idades. E que no futuro seria uma profissão muito respeitada devido à demanda que surgiria. No caso, 20 anos, né? Atualmente faz 22 anos que eu sou formada e dentro desses 22 anos eu passei por várias áreas da fonoaudiologia até me estacionar e ficar dentro da área que eu sempre quis, que era a área da audiologia. Então, desde 2010 eu falo que eu só faço audiologia, né? Não trabalho mais com a fonoterapia. Mas tu passou por algumas outras áreas também, né? Depois que tu se formou, que tu veio para Beltrão, tu já trabalhou por um período na PAI também, Isso. né? Com as terapias de linguagem, né? Sim, certamente. Aí, vindo para Beltrão, em 2002, eu não conhecia ninguém, né? Porque o Eduardo, meu esposo aqui de Beltrão, e aí eu comecei a mandar currículos para todas as APAIs da região. E naquela época a gente ligava, né? Ligava
Eu lembro que eu fiz várias cópias de currículos, encaminhei via correio, até para Palmas, para ter uma ideia. Eu peguei a lista telefônica, liguei para todas as APAES perguntando se precisava de fono. E aí que eu comecei a trabalhar na APAE de Itapejara do Oeste, depois do Verê, depois eu trabalhei em Salgado Filho, Enéas Marques e Beltrão. A APAE de Francisco Beltrão foi a última APAE que eu atuei. E dentro de uma APAE tu trabalha com todas as áreas, linguagem, disfagia, neurológico. Tem o curso de ecoterapia também, que era uma coisa que eu amava, fazer terapia com os cavalos. Mas desde minha formação eu queria audiologia, tanto é que eu busquei uma especialidade e eu ia a Curitiba, na Tuiuti, eu fiz a pós de audiologia presencialmente. Gente, no final da pós eu não aguentava mais ouvir o ronco do ônibus, porque era a cada 15 dias eu ia para Curitiba para assistir aula. E aí eu fiz a pós, mas naquela época não se fazia muita audiometria, até porque nós tínhamos um otorrino só na cidade, não tinha uma demanda de exames, né? Então ali eu continuei fazendo um pouco de tudo, até afunilar e chegar na audiologia propriamente dita, né? Sim. Então é mais ou menos isso a minha trajetória. Claro que eu tive outros caminhos nesses anos todos, né? Que me trouxeram bagagens para ser a profissional que eu sou hoje, mas... Que não é somente fono, né? Tu também teve ali a loja, enfim, então, que tu também eu tive um comércio, eu trabalhei com uma empresa de cosméticos, então assim, foram coisas que foram agregando no meu conhecimento para hoje também eu ser a profissional que eu sou, eu saber exatamente o que eu quero dentro do meu negócio ou não, né? Sim, sim. Então é uma coisa que veio somando ao longo desses anos. E aí você fincou raízes, como diz aqui em Beltrão. Agora, isso, Beltrão pra mim já é... É mais beltronense quase que gaúcha, né? Muito mais beltronense, né, paranaense que gaúcha. Mas o sotaque ainda permanece com baguria de vez em quando, né? Então não tem como fugir. E tu, Pri, me conte, o que deu para ser fonoaudióloga, o que te levou? Eu, desde criança, eu queria odontologia. Eu Nossa, era sério? dentista, adorava ir pro dentista. Adorava Sério? mexer dentro do consultório. Jesus. E aí eu queria fazer odonto. Só que, lógico, né, dentro das condições em que a minha família tinha, não dava para me bancar, fazer uma faculdade e ainda morar fora, né? Então, na minha realidade naquela época, eu tinha que escolher um curso que eu pudesse ir até a faculdade, cidade mais próxima, e voltar para minha casa, porque durante o dia eu tinha que trabalhar também. Então, naquela época, inclusive, eu trabalhava num escritório de contabilidade. Olha a loucura, né? Eu queria odontologia. Meu pai falava para que eu talvez fizesse contabilidade, porque eu já estava dentro de um escritório. E aí, mas eu não gostava, nunca fui das exatas, né? Então, matemática eu estava dando uma fugida, era só para fazer o meu pezinho ali. E aí, a esposa do dono do escritório que eu trabalhava, ela era secretária da educação naquela época lá em Santa Lúcia. E aí, eles são super amigos dos meus pais, assim, há muito tempo. E ela chegou para mim um dia e falou assim, Pri, tu se dá muito bem com criança, você gosta de trabalhar com crianças. Por que tu não vai e faz fono? Não temos aqui na cidade, é uma profissão nova, como para você também surgiu esse mesmo comentário. É uma profissão nova, você dá muito bem com criança e aqui não tem, você vai ter uma abertura imensa de trabalho, né? Eu falei, mas o que fono faz? Eu olhei assim, tipo, meu Deus do céu. Aí dei uma pesquisadinha rápida. Falei, não tem matemática, eu vou nesse. Vai ter um pouco de odontologia no meio. Porque tinha odonto básico, falei, vou nesse. Sim. Aí a ideia inicial era, bom, faço fono, me formo, começo a trabalhar um pouquinho, numa dessas eu consigo associar a minha segunda faculdade, que era o plano de odontologia. E aí, quando eu entrei para a faculdade, me deparei com um monte de coisa nova que eu nunca tinha ouvido falar. E a minha faculdade, assim, que eu fiz em Cascavel, era um curso muito novo na região.
Então, tínhamos, assim, umas dificuldades durante a graduação, sabe? Para executar, enfim. E aí, passou na época dos estágios ali, eu tive contato com as crianças, mas eu tive um contato muito grande com os idosos. E apesar de eu gostar e querer trabalhar com o público infantil, com as crianças também, nas terapias, eu amei trabalhar com idoso. Foi, assim, uma paixão, porque as terapias passavam com eles, assim, como se fosse algo muito natural. A gente sentava, não era uma terapia forçada, era algo que eles se sentiam à vontade comigo, assim, e eu me sentia muito bem com eles. E aí eu gostei muito disso. Aí saí, terminei a faculdade, enfim, e comecei a estagiar no Centro Auditivo de Cascavel. Comecei o meu estágio lá e depois do estágio eu permaneci. E lá era assim, pancada, né? Um negócio muito doido, muito paciente, porque era alta complexidade, dentro da audiologia. Então tinha paciente de todos os tipos, de todos os lados, assim, com os casos. Então você aprende, eu aprendi, aquilo lá foi muito mais uma faculdade para mim do que a própria faculdade, quase, dentro da audiologia. E aí fiz também a minha especialização, né? Fiz em São Paulo, então eu também ia a cada uma vez por mês, ia para lá, fazia as provas, enfim, e o restante fazia online. E aí ficou nisso. Um tempo eu trabalhei em Cascavel, nesse centro auditivo, passei no concurso em Santa Lúcia, aí trabalhei com a linguagem e o público infantil lá em Santa Lúcia. E nesse tempo eu tinha cada vez mais certeza que o meu público era o audiológico e o idoso. O reconhecimento, o contato, a aproximação, enfim. Sim. E aí passou-se ali acho que uns 5 anos mais ou menos disso, até que surgiu a oportunidade de abrir o meu próprio consultório, meu próprio negócio. Mas que ele tivesse, não seria em Cascavel nem em Santa Lúcia, por não ter uma demanda para isso. E aí caí de paraquedas aqui em Beltrão. Sem conhecer ninguém, sem ter parente algum, nada, nada. Então assim, acho que eu tinha vindo para Beltrão uma vez só na vida. Entendi. E aí caí aqui, bom, me perdi que nem... E é o bom que era próximo da tua casa, também dos teus familiares e tudo mais. Ficou uma cidade próximo, querendo ou não, né? Mesmo assim, tá próximo deles, próximo, né? Então, não estão distantes. E foi isso. E eu tava pensando até uma questão do porquê que eu escolhi a audiologia, né? Porque eu, ao contrário de você, eu nunca tive essa conexão com criança. Então, a criança, para mim, dentro da fonoterapia, era como que eu vou dizer, um desafio. E eu aprendi, hoje eu treinei mesmo, sabe, trabalhar com criança. Eu fui treinada, hoje eu sei como lidar com eles, mas quando eu me formei, eu tinha uma certa dificuldade. E outra coisa também que eu não gosto muito da rotina. Então, a terapia, ela tem uma rotina, né? Que a gente, toda semana, aquela mesma rotina, dos mesmos pacientes, das mesmas coisas. Era isso também que eu não gostava, porque eu queria o resultado imediato, né? E é dentro da audiologia que a gente encontra isso. E aí a audiologia, não. Eu teria a oportunidade de trabalhar com mais adultos, né? E os idosos, que essa sempre foi algo em comum que a gente tem, Isso, algo em comum que a gente tem. E eu não teria essa rotina, então todos os dias a gente atende várias pessoas diferentes, com histórias diferentes, e a gente faz uma diferença maior, um maior número de pessoas, né? E é aquilo, é imediato, porque você realiza ali o exame, você identifica a perda auditiva do paciente, muitos retornam ao médico, mas voltam ali com a gente, adapta o aparelho e exatamente no mesmo instante. Colocou o aparelho auditivo, você já vê o resultado. Já vê o resultado. Né? Que é muito legal isso. Então, é o imediatismo, a gente já ter a resposta junto do paciente no momento. Porque a terapia, ela se torna pesada muitas vezes, né? Exato, você tem que ter um metódico, psicológico. Às vezes, assim, a gente leva para casa muitos casos, né? Então,
mexe com o nosso emocional também. Não que na audiologia, audiologia a gente mexe também, né? Porque a gente tem muitos casos ali que a gente se comove, que a gente, né? E a gente também tem essa questão da empatia, que a gente é muito empática, então a gente sofre com os nossos pacientes, a gente curte com eles também, né, amiga? Então enfim. E aí acho que a terapia ela tinha muito disso, de você ficar ali. É um planejamento todo antes que você tem que fazer. A audiologia é gostosa porque a gente estuda os casos, que é o que a gente gosta. Entender o que aconteceu para esse paciente ter isso e qual é o resultado que ele vai ter depois disso. Então essa acho que é a parte que a gente gosta do estudar dentro da audiologia. A terapia em si é você planejar tudo que você vai fazer e executar tudo dentro da... E assim, você tem que ir preparado muitas vezes com várias extras. Cartas na manga, né? Porque se não dá certo uma coisa, vai outra. Às vezes acontece algo ali, você já tem que estar preparado para ir com E tem mais um detalhe, né, amiga? Que a terapia, ela depende não só de nós, mas do paciente e da família. Então, isso é uma das coisas, às vezes, que frustram muito a gente como profissional, não só dentro da fono, mas da físio, quando a família ela não abraça a causa, né? Então, a gente pode ser o profissional mais capacitado. Se a gente não tem esse apoio, a terapia não vai para frente. Então, todo mundo fica frustrado, o paciente, a gente. E não tem a rotatividade, né? Ele vai ficando, ele vai ser aquele paciente que ele vai ficar meses e meses e meses ali dentro do consultório. Né? Que é muito cansativo pro paciente e pra gente também, né? Exato. E hoje é muito satisfatório a gente trabalhar só com isso, né? Eu, assim, eu sou extremamente realizada porque... É maravilhoso. Eu amo trabalhar com isso, porque é aquela empolgação de você acordar todos os dias e ir pro lugar que você se satisfaz mesmo, né? Então não é pesado, não é penoso, nem nada disso, você ir trabalhar. E eu já pensei, né, no meu trajeto aí de 20 e poucos anos, abandonar a carreira de fonoaudiologia. Justamente porque na época eu só fazia aquilo que eu não gostava. Só que eu não entendia isso, que eu só fazia, eu acordava todos os dias para fazer aquilo que eu não queria fazer, né? E tanto é que eu fiz um tempo direito, mas aí acabei largando a faculdade, mas até entender e ver que não, que fonoaudiologia é uma profissão maravilhosa, que eu só estava fazendo aquilo que eu não gostava e que a partir do momento que eu decidisse fazer o que eu realmente queria, né, ia ser diferente, e realmente é, porque hoje para mim é muito satisfatório. Eu não me vejo como um trabalho, sabe? Eu chego lá, eu já tô a rotina, o ativada, hábito. Sabe? E é muito doido que se a gente fica muito tempo sem aparecer no consultório, não sei você, mas eu assim, eu não consigo ficar em casa. Final de semana é assim, o sábado, máximo, domingo no máximo, porque vamos supor ficar um dia de folga, assim, hoje eu vou tirar a folga, eu vou ficar em casa fazendo as minhas coisas, porque a gente tem essa autonomia. Sim. Eu não gosto. Eu, esses dias, por exemplo, que eu tinha um exame para fazer, eu atendi um paciente, daí eu fui fazer um exame pessoal, aí eu poderia ter vindo para casa, não, eu voltei lá para nós tomar um café ainda para colocar a conversa em dia, os papos em dia, que a gente sempre tem papo para botar em dia, e para ver como que tinha sido amanhã. Então, é uma extensão da nossa casa, a gente gosta muito de estar lá. E quando a gente chega lá, é como se a gente estivesse recebendo as pessoas na nossa sala. E eu estava pensando, lembrando agora, que quando a gente começou, que eu vim com o projeto, era um projeto para ser um centro fonoaudiológico. Então, na minha ideia, na minha cabeça, a gente abrangeria mais áreas, né? Não só audiologia, a gente ia abrir espaço para ter outros colegas ali trabalhando em outras áreas. E no fim, quando a gente alinhou tudo, não tinha por que a gente fazer isso, né? Nosso propósito, a nossa combinação, a nossa ideia sempre foi trabalhar dentro da áudio. Então, montar realmente um centro audiológico, né? Exato. E aí que saiu a Escute, surgiu a Escute. E a Escute, ela vem com uma história, né? Ela vem com uma história muito bonita, porque a gente pensou em todos os detalhes, como a gente, né, no nome principalmente, que fosse um nome curto, de fácil articulação, para que as pessoas entendessem o que é. Uma fácil pronúncia. Pronúncia, né? A nossa logo, né? A gente queria uma logo que transmitisse a nossa essência,
né? Se vocês observarem a nossa logo, ela tem um formato de coração, que traz a ternura, a empatia. Tem a cóclea. A cóclea, um espiral que traz o ouvido interno. Há também uma certa forma que lembra um ouvido também, né? E o aparelhinho. E também ela traz como se fosse uma rosa, né? E os tons da nossa logo remetem a um espaço feminino que é gerido, né, que é gerenciado, administrado por duas mulheres. Então a nossa logo, ela traz muito de tudo que a gente... É uma logo com muita informação, mas ela não é pesada, ela é uma logo bem bonitinha. Mas ela tem muita informação por trás, muita história voltada e tudo que representa, né? Uma representação muito grande. Muito grande. Ela tem. Então, Aí, além disso, tem a nossa playlist que a gente colocou a nossa playlist. Na clínica. A gente pensou no próprio cheiro específico para a clínica, né? Então, assim, realmente foi uma construção, assim, muito detalhada. Detalhada. Pensado realmente em todos os detalhes e para realmente trazer muito... assim como a gente tem essa visão de expansão da nossa casa, o paciente ele também se sentir em casa. Né? E a gente percebe que eles se sentem em casa, eles ficam muito à vontade. Muito à vontade, né? Tem uns que chegam lá para fazer o exame, já ficam por lá, tomam um cafezinho, já batem um papo, se conhecem, encontram os compadres. Às vezes encontram os vizinhos, os compadres, os parentes ali. A recepção se torna até pequena para tanta gente conversando ao mesmo tempo. É verdade. E é muito gostoso. É um espaço muito bom. Então, agora que vocês já conhecem um pouco mais a nossa história, né, já sabem do nosso passado, um pouco do nosso futuro, a gente quer saber de vocês também, né? O que vocês querem ouvir por nós? Então, comentem, deixem aí nos comentários o que vocês gostariam de estar ouvindo, que tipo de tema que vocês queriam que a gente trouxesse. Aí a gente pode estar convidando as pessoas dentro desse tema mais específico para trazer para bater um papo aqui com a gente, né, amiga? Ou até mesmo dentro da nossa área. Exatamente. Né, alguma dúvida que vocês tenham, alguma questão que vocês, né, possam nos trazer. Compartilhar com a gente a gente vai adorar. Isso aí, tá bom? Então lembrem de dar o like, né, no nosso canal do YouTube, nos seguir no Instagram também. Isso, Escute Centro Audiológico. @Escute Centro Audiológico, né? É muito importante que vocês interajam com a gente, que vocês compartilhem também as nossas informações, o que a gente vai estar passando aqui, porque é isso que a gente quer, levar conhecimento, informação, além das fronteiras, né? Além do nosso espaço físico, mas que todo mundo possa aí ter um pouquinho de nós na casa de vocês. Combinado? Então é isso. Obrigada, gente. E até a próxima. Até a próxima.